Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele, do canal Gisele Naves. Nesse vídeo, você vai assistir a resolução da prova de Química do vestibular de 2025, da prova da FAMERP. A primeira questão de Química da prova era a questão número 51. Vou começar agora a resolução da questão com a leitura do enunciado. Os elementos químicos artificiais são produzidos em instalações de pesquisas por meio do uso de aceleradores de partículas. Para a obtenção do elemento livermório 290, um feixe acelerado do átomo de titânio 50 é lançado sobre um alvo de um átomo pesado. Com a fusão desses dois átomos, forma-se um produto de fusão instável, livermório 294, que emite 4 nêutrons, originando o novo elemento. A figura representa esse processo. Então, você vê aqui, um feixe de átomos leves do titânio, um átomo pesado, a fusão entre eles, a formação do livermório 294, a emissão de 4 nêutrons e o novo elemento, livermório 290. O símbolo do elemento utilizado como átomo pesado, pergunta sobre o átomo pesado, alvo nesse processo, e o número de nêutrons do átomo de livermório 290 são respectivamente. Para resolver essa questão, a gente precisa da tabela periódica. E antes de nela, vamos ver quais dados que a gente vai buscar. Primeiro, eu preciso do número atômico do titânio e eu também preciso do número atômico do livermório. Essa é a primeira informação que eu vou buscar lá na tabela periódica, que fica no final da prova. Eu cheguei aqui na tabela periódica, virei a folha porque ela fica na posição vertical e coloquei ela na posição horizontal para a gente encontrar os elementos de forma mais rápida. Está aqui o elemento titânio, observa então, o número atômico do titânio é 22, vou pôr ele aqui, titânio é 22. Aqui o isótopo da tabela periódica é o 49. Aqui nessa tabela, aqui embaixo, é a massa atômica, que é uma média ponderada, não é o número de massa. O número de massa do titânio nessa questão é o 50, então eu vou levar essa representação aqui, titânio 22,50, para a nossa questão. Vou procurar aqui o livermório, ele está aqui, observa que o isótopo que está aqui é o 293. A questão, o símbolo do livermório é LV, está aqui. O número atômico dele é 116. E o número de massa da tabela periódica, que é o isótopo mais comum, não é o número que eu tenho lá. Lá na questão eu tenho o 290 e o 293. Bom, retirada essa informação da tabela e essa informação da tabela, eu vou voltar na questão. Voltando aqui para a nossa questão número 51, para eu poder escrever, descobrir o que a questão quer saber sobre o novo elemento, eu vou representar a fusão que aconteceu aqui. Olha, a questão enunciou para a gente que o titânio, vou pôr o titânio aqui, e o titânio a gente consultou a tabela periódica, é 5022, ele sofreu fusão com um átomo pesado, cujos dados são desconhecidos, inclusive é perguntado sobre isso. Quando rola a fusão entre eles, forma o livermório. O livermório tem o número atômico 116, como a gente consultou na tabela, e o número de massa dele é 294. Vamos por aqui. Quando aconteceu a produção desse livermório, originou e emitiu também 4 nêutrons. Então, vamos representar aqui os 4 nêutrons. Lembrando que o nêutron é 1 em cima e 0 embaixo. Dependendo do exercício que a gente está resolvendo, a gente primeiro precisa descobrir o número de massa do elemento. Não é o caso desse exercício, porque nessa questão eu só preciso saber quem é esse elemento. E para isso, então, eu vou fazer só a conta de baixo, porque vai definir o número atômico do elemento misterioso. Então, o nosso cálculo vai ser 22 mais o número atômico do elemento que eu preciso saber é igual a 116 mais 4 vezes 0, porque o número atômico do nêutron é 0. Isolando Z, vamos ter que Z é igual a 94. Para eu saber quem é que tem número atômico 94, de novo, eu tenho que voltar na tabela periódica. Olhando na tabela periódica e procurando o elemento de número atômico 94, vou baixar mais um pouquinho aqui, 94 está por aqui, esse é o elemento de número atômico 94, tá aqui, é o plutônio, símbolo Pu. Vou voltar na questão para ver qual alternativa que é possível. Agora que eu sei que é o plutônio. Sabendo que o número atômico é 94 e, portanto, é o plutônio, a gente vai cancelar as opções que não dizem plutônio. Ótimo. Agora, na segunda parte da resolução dessa questão, eu vou responder o segundo pedaço, que é qual é o número de nêutrons
do átomo de livermório 290. Então, eu vou representar o livermório aqui. O livermório LV 290, tá aqui. Só que o número atômico do livermório é 116. Então, eu vou precisar lembrar a primeira expressão, o primeiro cálculo que você faz na matéria de química, que é o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa, representado, geralmente ele vem escrito em cima, quando você está num texto de uma questão, como é o caso. O número atômico é o número de baixo, que é esse que está aqui. Então, eu vou substituir os valores. 290 é igual a 116 mais N. Isolando esse valor, nós vamos chegar em 174 nêutrons, como indicado pela alternativa A, que é o gabarito que a FAMERP trouxe. Para você que vai estudar conteúdos desta prova, aqui o que apareceu nessa prova foi radioatividade e os cálculos de radioatividade. Então, encontrar o elemento, encontrar o número de prótons ou nêutrons de uma determinada espécie química são perguntas comuns de aparecer nesse assunto, radioatividade. Agora, vamos para a questão número 52. A questão número 52 nos trouxe, em um experimento de química, 2 líquidos, 1 e 2, foram adicionados em um tubo de ensaio, conforme representado na figura. A gente vem olhar a figura, vê que o líquido 1 ficou por cima, conclusão na hora, menos denso. E o líquido 2 ficou por baixo, portanto, ele é mais denso. Observe que não houve dissolução, eu tenho um sistema heterogêneo, então são líquidos imissíveis. Esse é o tom que essa questão vai dar. Vamos seguir, então. Na tabela são apresentadas algumas das propriedades das substâncias que são líquidas em temperatura ambiente. Aí você tem uma lista de substâncias que podem estar envolvidas. Metanol, água, tetracloreto de carbono, pentano. Os líquidos 1 e 2 são respectivamente. Então, vou precisar lembrar disso. O líquido 1 e 2 são imissíveis e o líquido 1 é menos denso. Então, eu vou trazer essa informação para cá para testar as alternativas. A alternativa A sugere metanol e água. Já vou colocar errado aqui, porque metanol e água são solúveis. Formariam um sistema homogêneo. Então, não pode ser o nosso gabarito, porque o nosso gabarito é um sistema heterogêneo. Aqui vai ficar homogêneo. Então, eu cancelo essa opção. A alternativa B, água e tetracloreto de carbono. Pode ser porque são insolúveis. Observa que o tetracloreto de carbono é apolar, enquanto a água é polar. Então, a gente sabe que polar é insolúvel em apolar. Então, pela miscibilidade até pode ser. Agora, fazendo o teste quanto à densidade. Se o líquido 1 for a água, o líquido 1, vamos lembrar o que a gente anotou aqui, ó. O líquido 1 é... Opa, mais um pouquinho. O líquido 1 é menos denso. Vamos ver se a água é menos densa do que o tetracloreto. Sim, a água é menos densa que o tetracloreto. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A gente vai seguir testando para ver por que as outras não são possíveis. Olha só, a alternativa C sugere metanol e pentano. Quando a gente vem olhar para o pentano, a gente observa que ele é um hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto é apolar. O metanol, ele é especial. Ele tem uma porção apolar e uma porção polar. E essa porção polar dele faz com que ele seja capaz de dissolver em solventes polares como a água. A porção apolar dele faz com que ele seja capaz de dissolver em solventes apolares. Então, metanol e pentano não pode ser porque formam um sistema homogêneo e o nosso desenho é um sistema heterogêneo. Não pode ser a alternativa C, pela miscibilidade. Na letra D, água e pentano. Observe, água e pentano. Observe que água e pentano são de polaridades diferentes. A água é polar e o pentano é apolar. São imissíveis, está correto. A água, sugerindo que ela seja o líquido número 1, tem densidade 1, perfeito. E o pentano, densidade 0,6, é menos denso. Então, na verdade, nessa mistura aqui, o pentano ficaria por cima e não a água, como está indicado aqui. Então, pela densidade, essa opção está errada. A água é a mais densa, então ela vai ficar por baixo. Nessa opção, ele está ficando por cima, então está errado. Letra E, pentano e tetracloreto de carbono.
esses dois são apolares, e apolar é solúvel em apolar, formariam então um sistema homogêneo, então a gente cancela pela miscibilidade, então já não é. Então, olha, a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E, a gente cancelou pela miscibilidade. A alternativa D, a gente cancelou pelas opções de densidade. Então, está errado por conta da densidade. O gabarito aqui, alternativa B. Para quem está estudando os conteúdos desta questão e quer se aprofundar no tema, aqui foi cobrado propriedades físicas de compostos orgânicos, ou você pode estudar isso também na hora que estuda polaridade, polar, dissolve, polar, apolar, dissolve, apolar. Tem 3 momentos que você acaba estudando esse conteúdo. Em química geral, quando você aprende sobre solubilidade e sobre densidade, você passa rapidamente por essa situação de aprendizado. Você também passa por isso quando aprende polaridade das moléculas e passa por esse tema também quando aprende em química orgânica propriedades específicas e físicas da matéria lá na química orgânica. Então, são 3 momentos, esse é um assunto importante, ele cai com frequência. Eu vou agora para a questão número 53. Em um laboratório de química, existem 3 cilindros de gases com igual capacidade volumétrica. Isso importa muito. Se eles têm igual capacidade volumétrica, quer dizer que tem o mesmo volume. Vou fazer essa anotação aqui. Sugiro que, se você está com a prova, você também faça essa anotação. Nos cilindros estão contidos separadamente os gases dióxido de enxofre, ozônio e O2, sobre as mesmas condições de temperatura e pressão. Mesmas condições de temperatura e pressão significa que esse gás, então, que a gente está falando sobre ele, quando a questão nos diz que os gases estão submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão, e, além disso, também está submetido às mesmas condições de volume, então eu vou só anotar aqui, ó, mesma temperatura e mesma pressão. Olha, quero chamar a atenção de todo mundo aqui. O que está acontecendo aqui é a hipótese do Avogadro. Lembra quando você estuda gases? A hipótese de Avogadro nos afirma que gases submetidos ao mesmo volume, mesma temperatura, mesma pressão, então terão o mesmo número de moléculas. Então, a gente pode afirmar que o número de moléculas desse recipiente, vou chamar de recipiente 1, é igual ao número de moléculas do recipiente 2, que é igual ao número de moléculas do recipiente 3. Então, o número de moléculas que está aqui é o mesmo. Só que a pergunta quer saber a relação entre massa. Bom, o número de moléculas é igual entre eles. Então, eu quero saber qual deles tem mais massa. Para isso, a gente vai lembrar dessa expressão aqui, ó, o número de mols é dado pela massa comum dividido pela massa molar. A gente guarda na escola assim, ó, é minho sobre a mão. Como elas têm todos o mesmo número de moléculas, vou supor que todas estão com 1 mol de moléculas, que é só para facilitar meu cálculo. Se todas têm 1 mol de moléculas, então eu vou concluir que a massa comum é a massa molar. Então, vamos lá. Se todas tiverem 1 mol, então eu posso concluir que a massa comum é igual à massa molar. E aquele que tiver maior massa molar é o que tem mais massa. Para isso, eu vou calcular a massa molar do SO2. Se você não lembra como calcula a massa molar, vou deixar um vídeo aqui para você lembrar como que faz o cálculo de massa molar. Alguns alunos, inclusive, já sabem calcular a massa molar do SO2 de cabeça, de tantas vezes que já fez. Olha, o S vale 32, o O vale 2 vezes 16. Então, ó, 32 mais 32, 64 gramas por mol é a massa molar do primeiro recipiente, do primeiro cilindro. No segundo recipiente, a nossa conta é mais rápida, é 3 vezes 16. E 3 vezes 16, 48 gramas por mol é a massa molar do gás que está aqui dentro. A massa molar do terceiro aqui é 2 vezes 16, que dá 32 gramas por mol. Então, a gente pode observar que de maior massa é o primeiro, a menor massa molar é a do terceiro. Então, o gás de maior massa molar é o SO2. Vamos olhar isso. O gás de maior massa molar é o SO2, e como a gente estabeleceu que todos vão ter 1 mol, então a massa comum é a massa molar, 64 gramas por mol é a maior de todos. Olhando as opções, a gente cancela A, cancela B, mantém a C, cancela D, fica com a I. E aí, por fim, a menor de todas é do O2. A alternativa C falou que a massa do O2 é maior, não é isso, então alternativa o gabarito alternativa I. Então, observa que essa questão cobrou de vocês a hipótese de Avogadro. A gente partiu da seguinte ideia:
Se tem o mesmo volume, se tem a mesma temperatura, se tem a mesma pressão, então tem o mesmo número de mols. Partindo da ideia que tem o mesmo número de mols, o que eu fiz? O que eu fiz? Apliquei N igual a M sobre a mão. Sabendo que o número de mols é o mesmo, considerei que seja um mol para facilitar meus cálculos. Sendo um mol para todos os cilindros, calculei a massa molar, porque aquele de maior massa molar é o de maior massa gasosa lá dentro. E aí a gente chega no gabarito. Para fazer revisões, estude aqui a hipótese de Avogadro. Vamos agora para a questão número 54. A questão 54, tem até espaço aqui para fazer esse cálculo, enuncia para a gente. Uma das formas elementares do fósforo é uma molécula de fórmula P4, denominada fósforo branco. Sua obtenção é feita pelo aquecimento da mistura de fosfato de cálcio, a fórmula está aqui, com areia, SiO2 e coque, C, por meio da reação representada na equação química que está aqui, com os valores X, Y e Z no número do balanceamento. E ainda, formando P4, 6 fórmulas desse sal e 10 fórmulas desse monóxido. A pergunta: a soma dos coeficientes estequiométricos representados por X, Y e Z na equação da reação para a obtenção de um mol do P4 é igual a... Então, vamos começar resolvendo o seguinte ponto. É para formar um mol do P4, tá aqui. Então, não chega a ser um cálculo estequiométrico. É balanceamento de equações. Eu preciso chegar em um P4. Então, eu vou balancear partindo de que aqui tem C1. Vamos fazer o balanceamento. A gente pode até começar com metal, mas acho que já está na cara para a gente começar com P, que é o fósforo. Olha, você tem 4 fósforos aqui. E a única fonte de fósforo nos reagentes é essa daqui. E aqui já tem o número 2, tá vendo? Então, o X tem que ser 2. Por quê? Porque quando eu ponho 2 na frente dessa fórmula, eu vou copiar ela aqui. Quero que vocês observem que esse 2 multiplica o P, que está multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. Acertei, então, o valor de fósforo. A quantidade de fósforo nos reagentes e nos produtos está igual. O que me faz a conclusão de que esse aqui é o valor de X. Descoberto o valor de X, vou seguir agora para descobrir os outros valores. Quando a gente vai olhar aqui para o próximo elemento a fazer o balanceamento, pode ser o cálcio. Olha, cálcio está escrito que são 6. Olha o nosso número aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Acertamos o cálcio. Podemos seguir no balanceamento. O próximo que eu vou balancear vai ser o silício. Quando eu olho para cá, olha só, eu tenho 6 silícios. E o Y está multiplicando o silício. O número que eu vou pôr na frente do silício vai ser o número 6, SiO2. Observa que esse 6 multiplica o silício. Então, eu tenho 6 silícios e esse 6 é o valor de Y. Então, a gente já tem o Y, a gente já tem o X, falta só o Z. Para acertar o número Z, é só olhar aqui, olha, a única fonte de carbono é essa daqui. São 10 átomos de carbono. Então, na frente do C sozinho, vai ser o número 10C. Esse 10 é o valor do Z, 10 átomos de carbono. Então, tá aqui, o Z vale 10. Somando X, Y e Z, é a mesma coisa que somar 2, 6 e 10. 2, 6 e 10 dá 18, como indicado na alternativa D. Essa é uma questão de balanceamento e por tentativas. Observa que na FAMERP, nessa primeira fase, cai o balanceamento por tentativas, enquanto na prova escrita da Unesp, cai o balanceamento por delta Nox. Vou deixar aqui a prova da Unesp resolvida para você ver que apareceu na prova balanceamento por delta Nox. Na FAMERP aqui, ó, balanceamento por tentativas. Agora, vamos à questão número 55. Na questão 55, enunciado nos dias. As folhas de boldo, e aí tem aqui o nome científico dessa planta, utilizadas na preparação de infusão, recomendadas para alívio e desconforto gástrico. O princípio ativo nas folhas do boldo é a boldina, aqui a fórmula da substância. Em laboratório químico, essa substância é solubilizada em temperatura ambiente no solvente líquido de etilamina. Então, tá aqui a fórmula citada no enunciado. Agora, a pergunta. A principal interação intermolecular que se estabelece entre a boldina e a dietilamina na solução é A. Então, observa que a pergunta foi qual é a principal interação. Quando a gente olha para essa molécula, dietilamina, olha o que a gente vê aqui. Olha, aqui você tem H ligado em N. Aqui você tem H ligado em O e H ligado em O. Quando você tem essas funções, quando você tem essa coisa especial, lembra H ligado em FON, você tem a força intermolecular, a interação intermolecular
conhecida com o nome de ligação de hidrogênio, que é o gabarito dessa questão. A principal interação que rola aqui entre elas é a ligação de hidrogênio. Se a pergunta fosse com a água, mais fácil ainda seria com ligação de hidrogênio. Tanto aqui esse OH com esse grupo amina, como esse OH com esse grupo amina também. E esses OHs com a molécula de água também. Pergunta sobre principal interação, então eu espero que você tenha respondido essa questão muito rápido, porque encontrou hidroxila, encontrou N com H e perguntou interação, ligação de hidrogênio, gabarito, letra D. O assunto dessa questão foi forças intermoleculares. Uma questão rápida. Vamos agora para a questão 56. A questão número 56, em uma aula de química, 5 grupos de alunos realizaram um experimento que consistiu em reagir 1 grama de ferro com 150 ml de solução de ácido clorídrico. Para o experimento foi empregado aço, que é uma liga do ferro. Essa reação ocorre de acordo com a equação química que está aqui e está balanceada. Os materiais disponibilizados para essa reação estão representados no quadro, e aí tem as formas, a lâmina de aço, a palha de aço, as concentrações diferentes das soluções e a pergunta. Na tabela, são apresentadas as condições dos experimentos realizados pelos 5 grupos de alunos. Então, tem as situações experimentais e a pergunta. O grupo cujo experimentos processou com maior rapidez. Moçada, essa questão a FAMERP fez para aparecer nas apostilas, porque é uma questão muito bonita. E ela é orientadora para responder um monte de outras questões. Uma questão, acho que é a mais bonita da prova, foi a que eu mais gostei. Minha sugestão de resolução é assim, ó. Analisa cada coluna, amostra de ferro e circula aquele que é mais rápido. Então, será que é mais rápido a lâmina, a palha ou a palha? Então, se você ainda não sacou como que é a lâmina, a própria FAMERP te instruiu, olha como é a lâmina, olha como é a palha. Aqui estão cobrando de você que você tenha consciência sobre superfície de contato. Estar na forma de lâmina ou estar na forma de palha de aço estão avaliando a superfície de contato. Avaliando a superfície de contato, a gente precisa lembrar que quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação. Então, aqui, ó, entre lâmina e palha de aço, palha de aço, palha de aço. Com relação à concentração, que é o que está sendo avaliado aqui, concentração, quanto maior a concentração, mais rápida a reação. Vamos circular fator rápido. Tudo bem que o primeiro a gente já tirou, mas olha, fator rápido, fator rápido. E no fator temperatura, observe, a gente precisa lembrar que quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. Dentre esses fatores, a de maior temperatura é a mais rápida. Então, observa que o experimento número 4 é o experimento que tem mais fator rápido. Portanto, a reação mais rápida é a experiência de número 4, é a experiência feita pelo grupo 4. Por isso que o gabarito aqui é a alternativa A. E essa é a questão que eu acredito muito que vai parar nas apostilas dos cursos pré-vestibular. Inclusive, na minha apostila vai também aparecer. Bom, agora vamos para a questão número 57. Essa questão nos trouxe: determinado leite em pó comercializado em embalagens com 200 gramas do produto apresenta no rótulo a seguinte informação nutricional: cada 25 gramas de leite em pó contém 228 miligramas de cálcio. A quantidade de cálcio contida na massa total do leite em pó da embalagem é de aproximadamente quantos mols? Então, aqui a gente tem um exercício de cálculo de mol e uma questão muito bonita também, e você tem que estar atento às informações. Regra de 3 vai resolver essa questão. O pessoal fica falando aí que química é só regra de 3, isso não é verdadeiro, mas nessa questão isso é. Vamos começar a seguinte, ó. O texto trouxe para a gente que a cada 25 gramas de leite em pó tem 228 miligramas de cálcio. A embalagem toda do produto tem 200 gramas de leite em pó. Vamos começar descobrindo quantos miligramas de cálcio que tem nessa embalagem toda. A gente vai fazer essa conta aqui. E vai chegar em 1.824 miligramas de cálcio. Então, vamos só entender a informação. O texto dizia que o rótulo continha que a cada 25 gramas do leite em pó, 25 gramas, tem 228 miligramas do cálcio. A embalagem inteira, olha o texto dizendo isso, tem 200 gramas do leite em pó. Então, em 200 gramas, quantos miligramas tem do cálcio? Fiz o cálculo e descobri.
A gente pode passar esse número para grama ou pode deixar para fazer isso depois. Para calcular o número de mols, a gente vai montar o varal. E se você não lembra como é que monta o varal, vou deixar um vídeo aqui para você quando eu fiz uma revisão sobre como calcular a quantidade de mol. Tá aqui, a montagem do varal do cálcio fica assim. O cálcio tem uma massa molar de... Para a gente saber a massa molar do cálcio, a gente tem que ir na tabela periódica de novo. Então, a tabela periódica foi muito usada nessa prova. Vamos usar a tabela. A gente vai procurar o cálcio, tá ele aqui, olha. O número que a gente pega é a massa atômica agora, ó. Tá escrito aqui, ó, 40,1 é a massa atômica. Se você está perdido sobre qual é a massa atômica, tem na legenda, ó. Massa atômica fica embaixo do nome, tá aqui, 40,1. E vamos voltar à questão para responder ela. 40,1, massa atômica do cálcio. A gente consultou a tabela e viu que a massa molar dele é 40,1. Como os números estão bem distantes aqui um do outro, vou usar aproximadamente 40. 40 gramas é a massa de 1 mol de cálcio. Aqui, 1,824, porque eu tive que passar para gramas. Quantos mol vai dar? Vou chamar de x', que é o x2. Meu x' vai dar 0,0456 mol de cálcio. Passando esse número aqui para a notação científica, ele vai ficar 4,56 vezes 10 a menos 2 mol. 4,56, aproximadamente 4,6, 10 a menos 2, gabarito aqui, alternativa C. A questão era uma questão de cálculo de mol, regra de 3 resolvia se você interpretasse corretamente a questão. Quando você for fazer a sua revisão para a prova da FAMERP, aqui você estuda mol. O mol é um assunto muito importante, todo estudante revisa mol para fazer provas de química. Vamos agora para a questão número 58. Ao longo do ano de 2024, foram registradas cerca de 60 erupções vulcânicas em diversas partes do planeta Terra. As erupções vulcânicas liberam uma variedade de gases que interagem com a umidade do ar e podem gerar compostos que resultam em chuva ácida. Um desses gases observa que aqui é química ambiental pura. E é claro que se você soubesse óxidos, se você tivesse estudado o óxido, você já cancelaria de cara a alternativa A. Esse é um óxido neutro, ele não reage com água. O gás nitrogênio é um gás praticamente inerte, é muito difícil de reagir com ele. A gente tem um grupo de seres vivos que moram nas raízes de algumas plantas que são capazes de absorver esse nitrogênio atmosférico. Isso você estuda lá na biologia. Também não pode ser o N2. A amônia é uma substância que reage com água e forma uma base e não uma chuva ácida. O ozônio não é formador de chuva ácida, embora ele seja um gás importantíssimo para a nossa atmosfera, não é por isso que ele forma chuva ácida. Quem forma chuva ácida é o SO2, que é o dióxido de enxofre. E nessa reação, o SO2 reage com meio mol de gás oxigênio, reage ainda com água e forma, vou colocar aqui o produto aqui embaixo, o ácido sulfúrico. Esse é a principal chuva ácida. Então, para você estudar e aprofundar o tema dessa questão, aqui o tema é química ambiental, aqui você pode estudar a montagem dessas reações quando você estuda óxidos, mas aqui você tem que ter uma noção, repara, ela é muito interdisciplinar, envolve geografia, envolve biologia, envolve a própria química, chuva ácida, SO2, gabarito da letra E, uma questão muito bonita também e bem boa de fazer. Espero que vocês tenham acertado essa questão. A gente vai agora para a questão número 59, que me surpreendeu muitíssimo de ter aparecido aqui. O tema aqui é química, mas é ciência de forma geral. Aqui a questão aborda o método científico. Vamos dar uma olhada. O método científico é uma abordagem sistemática utilizada para a investigação de fenômenos e aquisição de novos conhecimentos. Ele baseia-se em observação rigorosa e controlada, a partir das quais suposições são constantemente testadas por meio de experimentação e análise crítica. No contexto do método científico, o que deve ocorrer sequencialmente após a formulação de uma hipótese. Lembrando que hipótese é uma possível resposta. Essa é uma aula de ciências, começo de ciências, lá no ensino fundamental. É verdade que o método científico ele segue uma sequência de passos e de vez em quando você pode fugir dessa sequência, mas geralmente após a formulação de uma hipótese, você precisa testar a hipótese. E para você testar essa hipótese, você realiza experimentos e faz coletas de dados. Então, gabarito aqui, alternativa B.
A revisão de literatura você faz o tempo todo. A observação dos fenômenos começa antes de você elaborar uma hipótese. Você publica os resultados só depois que você testou suas hipóteses. Você define o problema a ser investigado antes de você formular uma hipótese. Então, aqui o gabarito, alternativa B. Me surpreendeu muito essa questão nessa prova. Gostei que esteja cobrado um assunto de ciências de forma muito geral. E, por fim, a última questão da prova de Química nos trouxe a penicilina. Vamos olhar a questão número 60. A penicilina G, tá aqui a fórmula dela, foi a primeira molécula empregada para inibição do crescimento de bactérias. Sua fórmula estrutural está representada na figura. Tá aqui a fórmula da penicilina G. Na molécula da penicilina G, há um heteroátomo que pertence ao grupo 16 da tabela periódica, ligado a 2 átomos de carbono, que são classificados respectivamente como. Então, vamos procurar o heteroátomo da família 6A do grupo 16. É esse enxofre que está aqui. A pergunta não é sobre ele, a pergunta é sobre o carbono ao qual ele está conectado. Está aqui, os 2 carbonos. Como pergunta respectivamente, vou responder sobre esse, depois sobre esse. Esse primeiro carbono aqui, observe, vamos fazer a contagem de quantos carbonos ele está ligado. Aqui é um carbono, para baixo é um nitrogênio, não conta. Para cima é o enxofre, não conta. E a ligação que está faltando é com o hidrogênio, não conta. Esse carbono, então, é um carbono primário. Então, se o primeiro é primário, cancelei algumas opções. Vamos olhar para esse outro carbono, agora esse aqui. Ele está ligado com enxofre, não conta. Para cá é um carbono, para cá um outro carbono e para cá um outro carbono. A diferença desse traço para esse traço é com relação ao plano. Uma está vindo para cima, outra está indo para baixo, para trás do plano. Então, esse carbono, esse aqui, que é o perguntado sobre ele, é um carbono terciário, porque ele está conectado em outros 3 carbonos. Se ele é um carbono terciário, o gabarito é a alternativa E. Uma questão muito bonita de química orgânica, o começo da química orgânica, muito inteligente, muito bonita, gostei muito dela também. A prova, de maneira geral, foi muito gostosa de fazer, eu gostei bastante de resolver ela aqui, para o meu canal. Era uma prova muito geral, ela não teve nenhuma questão difícil, isso acaba sendo ruim para uma prova como essa, porque provas difíceis selecionam melhor. Essa prova fácil era complicado se você tivesse errado muitas questões aqui, porque o vestibular de medicina da FAMERP é muito concorrido. A maior parte dos candidatos gabarita quase que todas as matérias, e química é uma matéria muito importante para a prova de medicina, e foi uma prova fácil, gostosa de fazer. Para a gente estudar por ela, uma prova linda, uma das minhas, acho que é a minha prova favorita desse ano, de 2024, que foi a prova que eu achei mais bonita de todas que eu resolvi com os meus alunos. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal, ajuda o crescimento dele. Agora em 2025 é uma etapa muito decisiva para o meu canal. Se você curte assistir esses vídeos aqui, se você puder assistir vídeos sempre, é bom para o canal. 2025 vai ser um ano decisório para esse canal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.